Aqui, pode adiantar a sua pergunta, porque eles não vão te ouvir agora, porque eu tô sem o programa. Uhum. Desculpa, meu celular caiu. Pode falar. E tinha umas províncias? Hum. Esse tipo de dia, vamos lá, falando primeiro das relações dos festivais. Tem muitos festivais mesmo, e tem muito festival que é, como é que fala? Ah, regional. Então, aquela região tem um festival X típico daquela região que não tem mais nenhum outro lugar do Japão, que mais ninguém conhece, que mais ninguém é, realmente comemora, digamos assim, né? Aí, esse tipo de festival regional é só naquele espaço, e aí tem um monte. E aí, dependendo da região, tem um monte. Tem o festival do gelo, tem Hokkaido, por exemplo, tem o festival de neve, que é exclusivo de Hokkaido, né? Que na verdade é exclusivo de Sapporo, não é nem de Hokkaido. É só da cidade de Sapporo que tem, né? E boa noite, Karina Gabriel, bem-vinde! Tudo bom? Agora, festival. Tem o famoso festival da piroca, que acho que é em Aichi, é de uma cidade X perto de Aichi, alguma coisa assim. Então tem vários festivais que são regionais. Aí eles levam. Eu tô ficando louco porque tem duas telas e tem duas eus. Tipo, pra lá te explicar. Aí, é, aí esses festivais, o que acontece? Tem. O pessoal da região celebra muito, às vezes a galera fica treinando para apresentações, essas coisas por um bom tempo para apresentar nesse festival, mas aí não é uma coisa que acontece no Japão inteiro. Aí pode ser que outras regiões a galera vai para lá para curtir, né? Tem alguns festivais que aí são nacionais, que é, por exemplo, o Festival Tanabata, aí todo verão tem, né, que é sempre no dia 7 do mês 7. O Festival Tanabata sempre tem, o Festival Obon, né, que é o dedicado aos mortos, também sempre tem. Os festivais de verão, os festivais de outono, os festivais de primavera. E aí, os festivais de primavera, cuidado para não confundir com o Hanami, né? Que o Hanami é aquele piquenique ou churrasco para apreciar a flor de cerejeira. Kumizo-san! Ohayou gozaimasu! Genki desu ka? Kyo wa Nihon no koto ni tsuite hanashiteimasu. Entrou um colega japonês meu, só explicando. E aí, desses festivais, assim, tem vários, eles levam bem a sério, é bem divertido. As escolas e as faculdades também têm os próprios festivais. Então, por exemplo, eu tive o festival da Universidade de Hokkaido no verão, que aí, por exemplo, o clube de hóquei ficou responsável pela barraquinha, eu acho que foi de kakitori, que era de raspadinha, né, de gelo. E aí tinha os outros clubes faziam outras coisas, né? Então tem isso também. Só que aí também, por exemplo, eu fui no universidade, eu fui no festival da universidade de. Ah, eu esqueci, era uma universidade feminina que tinha lá em Sapporo. E aí eu fui lá curtir, né? Então a gente foi lá só de curioso, conhecer a faculdade, conhecer o festival, conhecer as atrações. E aí a gente participou, gastamos grana lá, né? Que é o que eles queriam, porque eles arrecadam dinheiro para os clubes. E aí, então, meio que cada escola faz o seu festival, cada cidade tem o seu próprio festival, e às vezes cada província tem os seus próprios festivais também. E tem alguns que são nacionais, mas não são todos. O Dia da Melancia, que também, por exemplo, também é regional. Tem alguns que são nacionais, que eu acho que, por exemplo, essa semana vai ter o Yamanohi, que é o Dia da Montanha. Ele é nacional, entendeu? E aí tem lugares que faz alguma comemoração, tem lugares que não, mas ele meio que tá no calendário oficial. Então tem umas divergências às vezes de província, né? Ah, Nihon no koto daisuki, watashi mo daisuki desu, né? Kamiza-san. Então, assim, e aí é divertido, entendeu? Eu gosto muito, eu era apaixonada pelos festivais. O festival da minha faculdade, eu me diverti tanto e eu comi tanto. Aí, e eu curti, tipo, todas as barraquinhas, sabe? Eu conversei com todo mundo.
Lembra vagamente a nossa festa junina, muito vagamente, porque tem aquelas barracas de brincadeira, tem barraca de comida, tem barraca de curiosidade. Então tinha uma barraca de comida internacional, por exemplo, então tinha comida brasileira, comida árabe, sabe, pra gente conhecer, né? Então são espaços para as pessoas da região, para as pessoas da faculdade, para as pessoas da cidade poder interagir e poder se expressar. Então, os festivais são deliciosos, todos eles. É muito bom mesmo. Acho que ficou faltando alguma coisa, não ficou? Que você perguntou? Não. Só do festival, né? Da melancia. É, aí tem. O dia da melancia eu nunca ouvi falar, né? A começa sona koto shiteru desu ka? Suika no hi ga arimasu ka? Vamos ver o que ele responde. Perguntei pra ele se existe mesmo esse dia da melancia, né? Não precisa deixar no mudo não, meu bem, porque eles não estão te ouvindo, porque estão ouvindo só porque o microfone tá de cá. Não tá no fone. Não preocupa não, tá tranquilo. Suika no Ri, ó, tá vendo? O Kumizo-san também não conhece. Então, ó, deve ser regional. Então, deve ser, por exemplo... Hã? Ah, não, tranquilo. Pode ser alguma coisa regional mesmo. Então, pode ser que em alguma região do Japão tenha o dia da melancia. E a gente não sabe só isso, né? Então, chat, quem tiver pergunta também pode mandar, tá? Fiquem à vontade. Manda a próxima. Não, esse é o último. Deixa eu aproveitar e avisar o pessoal que está assistindo. Hoje é o último After Class. Hoje é a última vez que eu vou fazer, nesse horário, né? Então eu vou ter que mudar, eu vou mudar o nome do quadro, porque eu vou abrir ele provavelmente mais cedo, na quarta-feira, com as perguntas que eu receber do Instagram e do Twitter. E aí eu vou responder essas perguntas. A gente vai ter um dia na semana para responder as perguntas sobre Japão, língua japonesa, cultura japonesa, história do Japão, que vocês quiserem trazer para mim, eu tento responder. Mas não vai ser mais às 10 da noite, vai ser às 3 da tarde. Vai ser a partir das 3 da tarde, porque tá me prejudicando muito ficar acordada até tão tarde toda semana, tá complicado. Mas pode mandar, como é a última, hoje a gente vai avançar um pouquinho. Ok. Ok. Aham. Ah, ok. Eu tenho, não é a resposta mais completa que pode existir, só contando pro pessoal o que é a pergunta, né? A Alice está comentando de que tem alguns kanjis relacionados ao corpo humano e que no meio do kanji, de repente, tem um kanji de lua, né? Então, o que tem a ver a lua com partes do corpo humano, né? O que acontece, Alice, a escrita de kanji, ela não é simplesmente, ela é cada símbolo, né, que é aquilo que a gente já comentou na primeira aula, ele é simbólico, então cada símbolo tem um significado por si só, mas o que acontece? Existem radicais, e esses radicais, normalmente, eles vêm desses kanjis mais básicos, vamos dizer assim, entre muitas aspas, tá? Porque não é esse o critério de definição de radicais de kanji, mas é só pra gente simplificar e conseguir entender melhor. E o kanji de lua, ele é um dos kanjis, ele é um dos radicais mais comuns. Então, ele vai estar presente em muitas coisas que não obrigatoriamente está ligado à lua, como astro, ok? Mas ele vai estar ali como radical por qualquer motivo. Agora, o porquê no kanji X ou Y vai usar tal e tal radical, aí eu não sei te responder. Aí já vai um estudo aprofundado de composição de kanjis que eu não tenho conhecimento. Kumizo-san respondeu 7月20 27日がスイカの日だそうです。そうですか、あります。Existe mesmo, Alice. No dia 27 de julho é o dia da melancia. Kumizo-san, それは日本中ですか？日本で全部ですか？日本は勉強ね。な記念日。ああ、そうですか。いっぱいありますね。Ah, そうですね。変な記念日がありますね. Ele está comentando que tem uns
umas datas comemorativas muito estranhas no Japão. Então, realmente existe o dia da melancia, né? Não sabia. Alice é cultura, tá vendo? Ó, meus alunos são cultura, gente. Então, o que mais? Mais uma. Ó, vai dar tempo, a gente chegou nem nas 11 ainda, nem cumprimos o horário normal. Hoje você tá boazinha, tá dando umas perguntas fácil. Não é? De vez em quando, né? Tava de férias, né? Descansou. De vez em quando a Alice trazia umas perguntas cabeludas, era tipo 40 minutos em uma pergunta dela. Ok. É da lua, né? Depende da lua. Ok. Uhum. Sério. Aham. Então, sobre. Ela tá perguntando se eu fui em algum show lá no Japão e eu fui. E como que é da gente ser brasileiro, ele é muito estrambelhado. Eu sou muito estrambelhada, eu sou muito escandalosa. Tadinho, com o Mizo-san, sabe? Toda vez que eu converso com ele, eu faço um escândalo. Eu não sei como é que ele ainda liga pra mim, né? Yumei nano wa 11月22日の日です。そうですか。後でその日を話します。Ele tava falando de um outro dia importante. Depois a gente comenta mais desse. É porque esse eu não tô lembrando de cabeça. E do show, questão de show. Eu fui no show de uma banda chamada Versailles. Essa banda acho que nem existe mais, ela já desbandou, né? O vocalista tem um projeto solo, que ele ainda produz muita coisa, né? E essa banda, eu já tinha ido num show deles aqui no Brasil e depois eu fui no show lá no Japão. E a diferença foi brutal, porque realmente aqui no Brasil a gente grita, a gente descabela, a gente pula, a gente se joga em cima deles. E os artistas adoram, porque é uma interação, é aquela manifestação da paixão do fã pela música, a gente canta junto, entendeu? A gente quer cantar mais alto que o vocalista, né? E lá no Japão realmente é mais comportado, a galera fica até, tipo, não fica grudado, que nem a gente fica aqui, tem que ficar todo mundo assim, né? Porque fica tudo grudado. Lá no Japão você consegue curtir mais. Então, assim, tem duas diferenças gritantes, né? O clima aqui no Japão, o clima lá no Japão, ele é muito mais, como se diz, organizado, controlado, e você curte mais o show pelo próprio show, pela banda tocando, pela música tocando, etc, né? Aqui no Brasil, você curte a emoção de estar vendo um negócio ao vivo, de estar interagindo com a banda, entendeu? No Japão tinha momentos de silêncio, que tipo, se caísse uma agulha no palco, você escutava. Isso é bizarro, porque aqui no Brasil não acontece, entendeu? É a galera gritando o tempo todo, pedindo as músicas, cantando partes das músicas, né? É muito escandaloso. Então a diferença é brutal. Aí entrou realmente um coração dar uma dividida, entendeu? Porque pensar que eu paguei caro para estar naquele ambiente e para poder passar sede, fome e aperto ser pisoteada é extremamente irritante. Mas pensar também que eu paguei caro para ir pro show e ter uma experiência pouco diferente de ouvir o CD na minha casa também é frustrante. Então, os dois têm seus pontos positivos e têm seus pontos negativos, entendeu? Agora, eu dei escândalo no Japão, né? Lógico, né? E eu já tava com a bandeirinha do Brasil para indicar que, sou estrangeira e sou do Brasil, cartão do estrangeiro aqui comigo. Tem o passe de estrangeiro. Então, mas assim, não é. É muito diferente mesmo. Eles são mais respeitosos, eles não fazem muito escândalo. Teve uma galera que me acompanhou na hora quando eu comecei a me manifestar um pouco mais, mas no geral a galera fica mais comportada, tem as horas certas de você gritar com eles, entendeu? De você cantar junto. E a galera respeita demais, entendeu? É muito diferente, mas é muito interessante também. Foi um show que eu não passei sede, não passei fome, não fiquei com dor no corpo na hora de sair do show, entendeu? Mas foi um show que eu não voltei rouca. Normalmente eu volto de show sem voz,
Eu não dou aula no dia seguinte que eu vou em show, porque eu não dou conta, eu não tenho voz. Entendeu? Porque eu grito muito, eu esbravo muito, eu canto junto muito alto. Então tem essa diferença sim. Eu queria ter ido no show do Acid Black Cherry, né? Eu amo a banda Acid Black Cherry, eu tenho até o fansite, eu acho que é o World Street Team, né? Eu tinha o fansite em inglês, francês e português para falar da banda, né? Porque eu jogava no tradutor em francês e ia corrigindo mais ou menos. Hoje eu domino francês, né? Mas na época. E eu não consegui ir no show deles porque esgotou muito rápido mesmo. O do Versailles eu consegui ir. E outra coisa também, quando você compra o seu ingresso, ele vem numerado. E na hora que você chega na fila pro show, não adianta você chegar mais cedo que você não vai ser o primeiro a entrar. Porque eles vão seguir a ordem da numeração do ingresso. Então, quem compra primeiro, entra primeiro. Pelo menos esse show foi assim. Não tenho certeza absoluta se todos são exatamente dessa forma, mas no show do Versalhes, o meu ingresso era, sei lá, o 300 e alguma coisa de lotação máxima 400, eu fui a 300 entrar. Eles foram checando, organizando a fila de acordo com o valor do ingresso. E quem estava muito atrás, mas o número do ingresso era pequeno, foi levado lá para frente. Então, tem esse respeito à ordem de compra. Entendeu? Acho que é por isso também que a galera do Arashi, uma amiga minha foi no show. Gente, Arashi é muito engraçado, porque Arashi é cultura nacional. Todo mundo ama Arashi. E essa minha amiga, ela é americana, e então, assim, é a primeira vez que ela tava no Japão, e ela é doente, ela é, tipo, presidente do fã-clube de Nova York, do Arashi, sabe? E ela ainda não tinha tido a oportunidade de ir no show lá no Japão. Aí, quando ela foi, ela ficou louca, ela comprou acho que 3 ingressos, sabe? Pra ela ir em 3 dias, pra garantir. E aí, ela tava super feliz que ela ia, não sei o que, parará. A minha professora de kanji, gente, eu tava na faculdade de Hokkaido, a minha professora de kanji chamou ela de canto e falou, você vai no show do Arashi? Ela falou, vou, compra tal coisa e tal coisa pra mim, de tal e tal membro. Ela deu uma lista de compras pra minha colega. E aí a minha amiga pegou o dinheiro dela, comprou todos os goodies que ela queria, né, e levou para a professora no outro dia da aula. E aí você vê que é uma coisa que não tem idade para ser fã de Arashi. Tem criança, tem adolescente, tem jovem adulto, tem a senhora de 50, 60 anos que é fã de Arashi, entendeu? Então, Arashi era um fenômeno assim. Aí esse eu não sei se seguia essa ordem de entrada do ingresso, mas uma coisa que eu sabia que ela comentou é que, por exemplo, vai vender os ingressos pro show do Arashi em Sapporo. Os membros do fã-clube do Arashi em Sapporo têm preferência de compra. Vai ser vendido exclusivamente para eles primeiro, entendeu? Aí, por aquele período, só vende para quem é do fã-clube. A partir depois de tal período, galera do fã-clube já comprou? Beleza. Aí, a partir de tal data, vende para o público geral, né? VIP só pode comprar quem é do fã-clube. Então, tem umas coisas assim que dá uma preferência pro fã que acompanha, que coisa... que é legal, entendeu? É interessante. A gente não tem, por exemplo, esses fã-clubes tão organizados e tão bem feitos aqui no Brasil. E aí, Arashi também é outro mundo, porque aí a galera grita, esberra, se joga, se mata, entendeu? E aí fica bem Brasil mesmo, mas é outro nível de loucura. As idols também, show das idols, então... Tanto o AKB48 quanto, acho que as Morning Musume. As Morning Musume deram uma quedinha de uns anos pra cá, né? Mas os dois, eles também, a galera fica muito louca. Aí é mais parecido com o Brasil. Mas mesmo assim, ainda é mais organizado, é mais respeitoso, entendeu? Comparando com as loucuras que de vez em quando acontece aqui. Certo? Tem que entrar um monte de fã-clube. Fã-clube mas assim, nem é caro, entendeu? É uma coisa de tipo, sei lá... Eu entrei pro fã-clube do Omiosa e é um dos mais baratinhos, era tipo $10 ao ano pra eu ser membro do fã-clube, entendeu? Aí eu recebi a revistinha da banda, entendeu? Assim que eu assinei, eu ganhei um presentinho que era uma bolsinha com o símbolo da banda, entendeu? Acho que de 2 em 2 meses vinha a revista da banda, eu tenho tudo guardado até hoje do Omiosa. Aí eu cancelei a minha inscrição quando eu voltei pro Brasil, né? Porque não tinha como eles me enviarem internacional. Que eles não enviavam para fora do país. Você tem que ter endereço no Japão para fazer parte do fã-clube, né? Mas era legal pra caramba.
Era muito interessante. Então, com a gente que é muito fã de uma banda, que gosta de acompanhar, que gosta de estar coisa, eles traziam entrevistas, traziam, tipo, como que foi a turnê X, entendeu? Como que foi o show no lugar Y. Então, é um acompanhamento legal, é uma coisa que eu acho interessante pra caramba. E o Mioso é uma banda relativamente pequena, né? Não tinha, por exemplo, o tamanho do Acid Black Cherry e do Arashi, por exemplo, né? Certo? Gente, deixa eu contar pra vocês, né? A Alice já sabe, mas como eu já comentei no comecinho da live, mas tinha pouca gente, eu vou comentar de novo. Hoje é o último dia que vai ter o After Class, que é às 10 horas, né? A partir da semana que vem. Ah, deixa eu dar uma checada, porque eu falei que vocês podiam mandar perguntas no Twitter, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa no Twitter, senão eu vou deixar passar. Ó, tem 2 notificações, vamos ver se é pergunta. Não é pergunta, então tamo de boa. Ninguém mandou pergunta, tamo de boa. Então, aí a partir da semana que vem, eu vou fazer esse bloco com perguntas. Eu vou abrir no meu Instagram e no meu Twitter para fazer as perguntas. E aí vocês mandem as perguntas pelas redes sociais. E na quarta-feira, às 3 da tarde, eu vou responder as perguntas que foram enviadas ou as perguntas do chat, ok? Porque não tem mais como eu fazer à noite, porque tá me cansando demais, que amanhã eu tenho que dar aula muito cedo. E tava me prejudicando para eu dar um monte de aula que eu tenho que dar amanhã de manhã. Tava ficando difícil. E muito provável que a partir de semana que vem, a gente fazendo esse bloco de perguntas e respostas na quarta-feira, no período da tarde, tendo pouca pergunta, talvez eu abra gameplay, mas de novo com limite de horário até às 5 da tarde. Não pode passar das 5. Mas fiquem à vontade para mandar perguntas e indagações sobre Japão, história de Japão, cultura japonesa, curiosidades da língua. E a Alice vai mandar as perguntas cabeludas dela, né? Então podem ficar tranquilo, não vamos ficar sem as perguntas interessantes da Alice. É só que infelizmente não dá mais, porque tá muito difícil segurar até, agora já é mais de 11 horas, né? Pra eu ter que acordar 7 horas da manhã amanhã. Então tava ficando complicado, ok? Mas era essa a notícia que eu tinha que dar pra galera, ok? Eu não sei se meu chat tá com problema, ou se só tá todo mundo muito quietinho, mas acontece, faz parte, né? Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, né? Se em 10 segundos não aparecer mais nenhuma pergunta ou comentário no chat. Alice, obrigada, minha linda. Watashi tachi wa kyokyo wa kokomade desu ne. Mataraishu. Até semana que vem. E aí, galera, também, um grande beijo pra todo mundo. A gente se vê sexta-feira, sem falta, com Final Fantasy Type Zero. Um grande beijo pra todo mundo. Eu não vou nem arriscar fazer raid, porque eu tô no celular e tá tudo esquisito. Quando eu voltar ao meu OBS, a gente volta a fazer essas coisas, tá? Mata né, bye bye!